Abra sua Bíblia no Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Gênesis capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. E vamos conversar com os irmãos essa noite sobre o seguinte tema: você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Você pode acompanhar na sua versão ou aqui no telão. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, e ela engravidou. E tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que estás com semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Deus, nesse tempo em que estaremos refletindo sobre a sua santa palavra. Nós já cantamos, já ofertamos, já colocamos diante do Senhor a nossa adoração e as nossas necessidades. Agora, Deus, por misericórdia, que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma muito especial, nos fazendo entender como nós somos importantes para o Senhor. E a minha boca, Deus, seja a boca do Senhor. Esconda-me atrás da cruz de Cristo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Você é importante para Cristo, ou para Deus, já que Cristo também é Deus. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde o prazer e o egoísmo predominam assustadoramente. Todos os dias nós ouvimos e vemos também, porque passa na TV, notícias terríveis de situações absurdas, inimagináveis, que são cometidas pelo ser humano, nossos semelhantes. E a gente, ouvindo e vendo isso, a gente pergunta: como pode uma pessoa ser capaz de fazer o que ela fez? Algumas respostas vêm à cabeça da gente, vêm à cabeça dos irmãos também, porque eu tenho absoluta certeza que essas notícias não fazem bem a gente, não fazem mesmo, a nenhum de nós aqui, não faz, deixa a gente muito, muito triste, às vezes até chateado e revoltado mesmo com as questões que se apresentam, que são, em alguns casos, até desumanas. Mas, examinando bem detalhadamente os fatos, a gente percebe que o que está na base de todos esses problemas, de todas essas questões, de todas essas atrocidades, todas essas maldades, é o egoísmo e a busca pelo prazer. É o interesse pela sua vontade, é o interesse pela sua opinião, e é a busca incessante pela realização dos prazeres. Você passa ali no Alcântara, ali no entorno ali,
na Igreja Batista do Alcântara, onde tem um ponto do ônibus ali, você passa ali 9 horas da noite, 8 horas da noite, e você vê a disputa na rua entre prostitutas e homossexuais por clientes. Eu mesmo já fui abordado algumas vezes ali, quando passava por ali. É impressionante como as pessoas se apresentam. Às vezes o tempo está chuvoso, o tempo está frio, e as pessoas se apresentam seminuas, mostrando o corpo, o afã das realizações da carne, do prazer. No desejo de ter os seus sonhos, se é que se pode chamar de sonho, realizados com apenas alguns momentos, alguns minutos, daquilo que a gente conhece como sendo pecado. Não há mais respeito pelas pessoas. Não há mais respeito. No mercado de trabalho, o que você mais vê são pessoas querendo se aproveitar do outro, prejudicando o outro para alcançar um cargo ou uma posição maior e melhor, porque vai ganhar mais. Dentro das nossas casas, as coisas acontecem da mesma forma. Não há mais comunicação dentro do lar, entre os pais e os filhos, não há mais respeito dos filhos pelos pais, não há mais uma razão para a obediência dos filhos aos valores paternos. Por outro lado, também não há mais nenhum amor, não há mais nenhuma consideração dos pais pelos filhos. A gente escuta isso no gabinete, irmãos, e é assustador. Quando a gente ouve um pai ou uma mãe dizer que, na verdade, o seu filho já não respeita mais ele, já não respeita mais a casa, faz coisas que nunca deveria ser feito no lar. Porque, infelizmente, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão buscando o prazer e estão buscando estar no centro, com todas as razões que lhes são necessárias para se sentir importante. Pois bem, nós lemos no início do culto o capítulo 3 do Gênesis e falamos com os irmãos que o pecado tem uma origem. Obviamente, tudo isso que nós falamos é pecado. É pecado. E o pecado tem a faculdade de se desdobrar abundantemente em atitudes, pensamentos e sentimentos que escravizam as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais gente existir no mundo, mais o pecado superabunda, mais ele aparece, mais ele domina, mais ele predomina. No Gênesis, no capítulo 3, nós temos apenas 2 pessoas, Adão e Eva. E eles pecam. O pecado entra no mundo pela desobediência deles, Paulo fala isso, e passa a todas as pessoas. Porém, você tem 2 pessoas pecando. Hoje você tem 7 bilhões de pessoas pecando. Nós, quando paramos para perceber isso, nós nos assustamos. E talvez a gente não consiga achar uma solução para isso. Eu confesso aos irmãos, e eu tenho certeza que os irmãos também falariam a mesma coisa comigo e uns com os outros, que há dias, irmãos, que sinceramente não dá nem vontade de sair de casa. De tanta coisa errada, de tanta maldade, de tanta perversidade, que a gente vê quando sai do portão para fora. Não precisa ir muito longe, não. Tem dia que a vontade é ficar dentro de casa mesmo, para tentar, pelo menos, aliviar um pouquinho o coração. E a gente olha e diz assim, meu Deus, aonde vamos parar? O que está acontecendo com as pessoas? Por que tanto ódio, tanta ira, tanto egoísmo?
tanta perversidade, tanta maldade. As famílias estão sendo destroçadas. O conceito bíblico de família está sendo desafiado. Já é comum hoje em dia a união estável, que torna legítimo o direito entre os cônjuges, ou melhor, entre os pares, mas não muda o estado civil dos pares. Isso é um desafio para a igreja. E a gente caminha no sentido de mostrar às pessoas que, na verdade, o correto é casar legalmente, diante da lei dos homens e diante da lei de Deus. O que é correto? O casamento homoafetivo prolifera de uma forma absurda com direitos à adoção. Irmãos, talvez alguns de vocês, principalmente os nossos queridos jovens, e Deus preserve a mente e o coração de vocês, não tenham noção do que acontece em um ambiente de perversão. Algumas pessoas chegam a morrer, literalmente, em busca do prazer sexual. Não há limite. Não há limite. O corpo físico se torna, na verdade, um instrumento de intenso prazer, chegando até mesmo ao espancamento, ao corte da pele e outras coisas piores. Eu oro ao Senhor que preserve os nossos jovens e a igreja dessa consciência pervertida, absurda, que acomete a nossa sociedade. E a gente olha para isso e fala, meu Deus, onde é que isso vai parar? Não tem mais jeito, não há mais solução. Tomara que Jesus volte logo. Tomara que ele venha hoje. Tomara que ele venha antes que o pastor acabe de pregar, porque a gente vai resolver o nosso problema. Mas, meus queridos, eu disse também que, além do pecado ter uma origem, uma progressão abundante ao longo da história da humanidade, que Deus não abandona a sua criação. Deus não deixa de amar a sua criação, particularmente a criação racional que somos nós. Que Deus não deixa de se preocupar com cada um de nós. Que Deus não deixa de valorizar cada um de nós, ainda que nós não nos valorizemos, ainda que a humanidade não encontre razão para valorizar o seu semelhante. Porque o pecado está na dimensão humana. Mas Deus, que olha dos céus para cada um de nós e vê o estado deplorável da humanidade, ainda derrama amor, ainda derrama importância, ainda derrama consideração. O autor de Hebreus começa a carta dizendo o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de várias formas, aos pais pelos profetas, o que significa dizer que desde o início da história da humanidade, Deus vem falando com o homem, e o autor continua dizendo a nós, se referindo a eles naquele tempo, quando o texto foi escrito, nos falou por Jesus Cristo, seu Filho. E a palavra de Deus para a humanidade é: você tem importância para mim, afinal de contas eu te criei. Eu coloquei em você o meu espírito, que é o espírito de vida. Eu não vou te abandonar. Eu não vou deixar você solto. É humanamente impossível conceber a ideia de que Deus, depois de ter criado o homem, mesmo o homem tendo pecado, ele tenha deixado de amar o homem.
Deus não se arrepende daquilo que faz. E o amor de Deus é bem diferente do nosso amor. O nosso amor é até circunstancial. O nosso amor pode até ser extinto, mas o amor de Deus não é circunstancial e jamais se apaga. E o amor pode ser definido como a inclinação de quem ama para se comunicar, se relacionar com o objeto amado. Por isso o autor de Hebreus diz: ele falou várias vezes, de muitas maneiras, ele buscou o homem durante a história da humanidade várias vezes. Capítulo 3 de Gênesis, nós lemos que Deus vai lá e faz vestimenta para Adão e para Eva. Deus cobre Adão e Eva para que a sua vergonha deixasse de existir. Deus continua se preocupando conosco. Deus continua nos considerando importantes. O texto que nós acabamos de ler conta a história de mais 2 pessoas constituindo a primeira família com 4 pessoas. Uma família nuclear, pai, mãe e 2 filhos. E é interessante observar que essa narrativa que nós acabamos de ler, que gira em torno dos filhos, nos mostra circunstâncias que dariam razão para Deus deixar de amar a humanidade, deixar de considerar a humanidade importante. A gente tem Caim, a gente tem Abel, a gente tem uma profissão de uma profissão de outro, e a gente tem um ideal de religião. A gente tem um ideal de adoração. A gente tem um ideal de relacionamento com Deus. Mas esse ideal foi concebido no coração e na mente de Caim e de Abel. Não foi revelado, não foi dado a Deus para eles. Eles construíram a ideia de como eles deveriam adorar a Deus. Porém, a gente não pode esquecer que a gente já está num ambiente de pecado. A gente já está num ambiente de pecado. E que o coração é enganoso. Se o coração é enganoso, a mente pode cometer equívocos. E de fato nós temos aqui um personagem que representa o equívoco da compreensão da correta adoração a Deus. Caim. Caim leva a Deus a sua oferta. Muito provavelmente o coração de Caim estava centrado na busca de um resultado positivo para ele, o que hoje a gente poderia chamar de bênção. Uma vez que nós temos uma ideia muito interessante de bênção, não? Bênção para a gente é tudo aquilo que é positivo, é tudo aquilo que resulta positivamente nas nossas relações. Nós nunca pensamos em situações difíceis ou circunstanciais como sendo bênção. O pecado tem a faculdade de mudar as ideias, mudar os conceitos e centralizar o homem no ideal de adoração. Caim tinha o seu coração voltado para o egoísmo, para a inveja. Caim não se importava com seu irmão. Caim não se importava com seus pais. Tampouco Caim se importava com Deus. A conversa de Deus com Caim mostra isso para a gente. Tampouco Caim se importava com Deus. Caim queria ser o centro de todas as questões, de todas as ideias, de todas as tratativas e tratamentos de Deus. Caim queria viver uma vida de satisfação, de prazer e de egocentrismo, de importância própria. Claro que Deus não aceita isso. Claro que Deus não aceita isso.
Se você continuar lendo o texto, eu te aconselho a ler depois, você vai ver que em função dessa situação, Caim mata o seu irmão. Ele mata o seu irmão. E aí a gente tem a história do primeiro homicídio. Caim mata o seu irmão por inveja. Caim mata o seu irmão porque tinha prazer na morte. Caim mata o seu irmão por ciúme. Caim mata o seu irmão porque o seu irmão não era importante para ele. Porque se fosse, não mataria. Olha que situação interessante. Você tem um homem que constrói uma ideia de adoração a Deus completamente diferente dos propósitos de Deus, centrada no egocentrismo, na busca da satisfação pessoal, regada pela inveja, pelo ciúme, que o leva a matar o seu irmão. Tudo para dar errado, tudo para ser rejeitado por Deus. Mas, se você prestou atenção na conversa de Deus com Caim, Deus, mesmo assim, não rejeitou Caim, mesmo tendo rejeitado a sua oferta motivada de forma errada. Deus chega para Caim e fala: o que é isso, meu filho? O que está acontecendo com você? Por que você está chateado? Por que você está irado? Vamos conversar. Você sabe perfeitamente, se você fizer o bem, você será abençoado. Se você fizer o mal, você vai sofrer as consequências do mal que você praticou. E mais importante ainda, Deus diz para Caim assim: meu filho, olha só, o pecado, ele está aí. Ele está aí. Já está plantado no seu coração. Ele está ao seu redor. Ele está em você. O seu desejo está em ebulição. Mas tenha cuidado. Controle ele. Controle ele. Porque senão, ele vai te levar ao caos. Tudo indica que ele não controlou o seu desejo porque ele matou o seu irmão. Mas o que é importante, irmãos, é perceber como Deus conversa com Caim. Ele não abandona Caim. Ele não rejeita a pessoa de Caim. Pelo contrário, ele vai até Caim, conversa com Caim e diz: eu vejo o seu coração. O seu coração está com problema. A sua mente está equivocada. O seu raciocínio não está correto. As suas intenções não são boas. As suas emoções estão tomando conta das suas atitudes, estão te dominando. Isso pode te levar a uma situação difícil, Caim. Vamos resolver isso, Caim. Vamos resolver. Você tem a capacidade de dominar o seu desejo, você tem a capacidade de dominar as suas motivações, você tem a capacidade de controlar as suas emoções. Eu estou com você. Se você fizer bem, meu amigo, a gente está junto. Meus queridos, a história de Caim e Abel é a história de muitas pessoas que nós conhecemos. Talvez a minha história ou a sua história. A história de quem já não considera a família importante, de quem já não considera a igreja importante, de quem já não considera o trabalho importante, os estudos importantes, a vida importante. A história de Caim e de Abel é a história da humanidade, é a nossa história. É a história de gente que se deixa levar pelas emoções equivocadas, pelos desejos exagerados, pela busca intensa e inconstante e ilimitada dos prazeres da carne, se tornando escravo da imoralidade, da luxúria,
e a reboque da bebida, da droga. Nós estivemos sexta-feira ali em Niterói, eu, o pastor Roberto, um grupo de jovens e adolescentes, ali nas barcas com os irmãos da Igreja Batista do Calvário e outros irmãos também. E foi uma noite especial. Nós conversamos com muitas pessoas, oramos por muitas pessoas e a história é sempre a mesma. Tem família, tem estudo, mas não conseguem sair daquela vida. Conversei com um rapaz que falava inglês, tinha até o 5º período de direito, tem família, mas era viciado em cocaína e em álcool. Não conseguia se libertar. Conversei com 3 senhoras educadíssimas, que têm família, têm filho, têm neto, mas não querem voltar para casa. Estão escravas daquela situação maligna. Conversei com um senhor, sentei com ele no chão, todo urinado, cheio de odores desagradáveis. E ele me contou a história dele, já viajou quase o Brasil inteiro, andarilho, veio do Maranhão, mas não consegue se libertar daquela vida. Porque o pecado faz isso. O pecado controla a vida das pessoas. O pecado dita normas, padrões, pensamentos, sentimentos, emoções, fala. O pecado diz como você tem que viver. Mas se você viver como o pecado diz, como você tem que viver, a sua vida será destruída. Mas Deus não quer te abandonar. Mesmo assim, Deus te considera importante. História de Caim, volto a repetir, é a história do pecado da humanidade. E meus irmãos, meus queridos irmãos, não se enganem, não se enganem, é com muita tristeza que eu falo isso. Aqui dentro da igreja de Cristo Jesus, nós temos pessoas que estão escravizadas por uma consciência administrada pelo pecado, achando que estão fazendo o que é correto, mas estão causando tristeza no coração das pessoas e estão caminhando para uma situação muito perigosa. Mas mesmo assim, Deus continua nos considerando importante para Ele. Enquanto o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja, Deus vai continuar falando para a humanidade: você é importante, você é importante, você tem valor, eu amo você, eu gosto de você, eu quero conversar com você, eu quero orientar você, eu quero libertar você, eu quero salvar você, porque você é importante, muito importante. A sua família pode não te considerar importante, o seu esposo pode não te considerar importante, a sua esposa pode não ver valor em você, o seu patrão pode não achar que você tem importância, os seus vizinhos podem olhar para você e não ver nenhum valor em você. Mas aquele que está sobre todas as circunstâncias e sobre todas as pessoas, olhando do céu para você, vendo você onde você está, Ele diz para você: você é importante, eu gosto de você, eu amo você e quero que você caminhe comigo porque eu quero cuidar de você. Eu creio que seja importante
pensarmos que Deus nos considera importantes. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como estão os seus pensamentos. Mas eu sei que você pode estar nesse momento vivendo o conflito de Caim. Seu coração pode estar machucado. A sua mente pode estar doente. A sua alma pode estar comprometida com o mal. E você está precisando sair dessa situação. Nunca esqueça disso. Você é importante para Deus. Você é muito importante para Cristo. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa reconhecer que você realmente tem valor para Cristo e dar o primeiro passo. Conversando com aquelas pessoas lá em Niterói, a gente dizia a mesma coisa. Você precisa dar o primeiro passo para sair dessa vida. Senão, você vai continuar nessa vida. E o resultado é somente piorar. Você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é entregar a vida para Jesus. Dizer, Senhor, eu não tenho condições. Eu sou totalmente dominado pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, meus pensamentos. Minha alma está dolorida, meu coração não está bom, minha mente não está legal. Eu não consigo sair desse looping, vai lá e vem cá, vai lá e vem cá. E eu estou me sentindo mal, muito mal, muito mal. Não sei o que fazer, já pensei até em tirar a minha vida. Não vejo mais razão para absolutamente nada. Não tenho mais prazer na existência. Perdi a alegria. Você precisa dar o primeiro passo. E dizer, Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor me considera importante, me salva, me liberta, me cura. Você precisa dar o primeiro passo. E eu queria deixar você à vontade para dar o primeiro passo essa noite. Nós temos poucas pessoas aqui, temos algumas pessoas conosco através da internet também, obviamente. E eu queria saber de você, se você ainda não deu o primeiro passo e quer dar o primeiro passo entregando a vida para Jesus, é só dar um sinal para mim, ou se reconciliar com Cristo, né? De repente você está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar, é só dar um sinal para eu orar por você, a igreja quer orar por você. Do meu lado direito nós temos alguém, penso que não, do meu lado esquerdo nós temos alguém que quer confirmar a fé em Cristo Jesus, quer confirmar a fé, que quer entregar a vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo. Nós temos? Penso que não, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te permita uma outra oportunidade. E você que está conosco através da internet, nós não sabemos quem está exatamente conosco, mas se você ainda não entregou a vida para Jesus, entregue. Procure uma igreja evangélica, entregue a vida para Jesus, porque você é importante demais. E Ele não vai esquecer de você nem te abandonar. Que o Senhor nos abençoe. O grupo de louvor vai ter a participação, será o segundo momento, dos dízimos e das ofertas também.